Olá, meu querido. Vamos começar agora o estudo de química, composição da matéria. A composição da matéria, ela trabalha com dois fatos fundamentais: o que é que nós chamamos de substância pura e o que é uma dada mistura. Em primeiro lugar, tu tem que entender o que significa a definição de substância pura e do que é uma mistura. No dia a dia, nós utilizamos a expressão, por exemplo, água ou água pura. Por exemplo, a água que a gente toma, não tem aquele comercial da água mineral? Água pura da fonte, até assim. Aquele negócio ali, o que significa isso? Em termos químicos, substância pura é aquela que contém um único tipo de molécula em toda a sua extensão. Substância pura é o sistema. Sistema é aquilo que se estuda. Por exemplo, um copo cheio d'água é o sistema daquilo que se estuda. Normalmente, quando falarmos de sistemas, a partir de agora, eu tenho que entender recipiente. Recipiente utilizado no laboratório. Nós vamos entender alguns principais, como o becker, tubo de ensaio, um balão de destilação. Todos eles são sistemas, são coisas que nós estudamos, em termos gerais. Então, o sistema vai ser a união, vai ser algo que se estuda. Pode ser a união, pode ser uma ou mais substâncias. Bom, substância pura é um sistema que contém um único tipo de molécula. É um sistema que contém um único tipo de molécula. Mistura é a união de duas ou mais substâncias puras. Vamos escrever isso aqui. Mistura é a união de, com licença, de duas ou mais substâncias puras. Tá, Henrique, exemplo. Bom, quando eu tinha falado a respeito da água pura, em termos químicos, ela não tem sentido. E quando você fala no dia a dia água pura, você quer dizer água potável, que significa água que você pode beber sem ter medo de pegar algum tipo de doença, seja uma água que é própria para o consumo. Isso é água pura no sentido coloquial, no sentido do dia a dia. Em laboratórios, água pura significaria uma água de laboratório. Uma água destilada, uma água que só tem moléculas de água em toda a sua extensão. Por exemplo, a água que nós tomamos é uma água pura? Não. Quimicamente falando, ela não é pura, porque ela é chamada de água mineral, porque ela tem dissolvidos sais minerais e vários outros gases. A questão é que ela não tem bactérias, essas coisas que fazem mal. Ela é, portanto, uma mistura. Concorda comigo? A água que nós tomamos é uma mistura. Vamos lá. A água, vou escrever isso daqui. A água potável. A água potável, ela é uma mistura. Por que ela é uma mistura? Ela é uma mistura porque eu tenho várias substâncias dissolvidas nela. Por exemplo, aqui eu tenho a água mesmo. Né? Eu tenho, o que mais na água potável? Sais minerais, inclusive ela é chamada de água mineral. E tem, às vezes, até algumas bolinhas, né, na sua extensão de ver dentro de um garrafão de água, que são gases. São gases normais, gases da atmosfera. Tudo bem? Isso é a principal diferença entre substância pura e o que nós chamamos de misturas. O que nós vamos estudar nesse capítulo, principalmente, são as misturas. Os vários tipos de misturas que existem. Tudo bem? Lembrando, qual a definição básica de mistura? União de duas ou mais substâncias diferentes em um único sistema. Vamos verificar agora, essa questão principal, os tipos de misturas. Vamos lá. Tipos de mistura. Com respeito à mistura, eu tenho o que nós chamamos de mistura homogênea e tenho também mistura chamada de heterogênea. O que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela que, em toda a sua extensão, observa-se uma única fase. É aquela que, em toda
sua extensão, se observa uma única fase. Com licença, só um minuto. Já continuando aqui. Então, sistema homogêneo é aquela em que em toda a sua extensão se observa uma única fase. Heterogêneo é aquela em que em toda a sua extensão se observa duas ou mais fases. Henrique, o que significa fase? Olha, fase é quando consegue diferenciar uma estrutura de outra. Como, por exemplo, quando você vê um copo de água bem límpido mesmo, um copo de água bem límpido, você sabe que pode ter outra substância dissolvida ali. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar a mistura de, só para a gente entender o que é mistura homogênea e heterogênea. Letra A, eu vou pegar um pouco de água pura e vou misturar com uma pitadinha de sal, tudo bem? Se eu homogeneizar esse sistema completamente, eu vou conseguir diferenciar onde termina a água e onde começa o sal? Não, não vou conseguir. Nós observamos que ele se torna uma coisa só, ele se torna uma única fase, porque eu não consigo diferenciar uma substância de outra. Ficou claro que a ideia? No exemplo B eu vou colocar assim, água mais areia. A areia ela não se dissolve na água. Então, se eu colocar um pouquinho de areia dentro d'água, toda a areia que eu colocar vai para o fundo do recipiente. Significa, portanto, que com meus olhos, isso é importante essa frase, com os meus olhos, eu consigo diferenciar a água, a substância água, da estrutura denominada areia, apenas com os meus olhos. E baseado na avaliação dos meus olhos, eu consigo perceber que há duas fases. No primeiro caso, quando eu tenho mistura de água e sal, a estrutura formada ela tem apenas uma fase. E se ela tem uma fase, nós dizemos que ela é uma mistura homogênea. A mistura, desculpa, deixa eu ver aqui, mistura. Por que é mistura? É mistura porque é a união de duas ou mais substâncias diferentes entre si. E ela é homogênea. Por que ela é homogênea? Porque eu não consigo diferenciar uma substância da outra utilizando os meus olhos. Água e areia é uma mistura, também é uma mistura, mas é uma mistura de que tipo? É uma mistura heterogênea. Por que ela é mistura de heterogênea? Porque com os meus olhos eu consigo diferenciar uma fase de outra. Toma cuidado com os detalhes, porque além das perguntas do sistema, além das perguntas relativas a isso daqui, ele vai perguntar algumas pegadinhas. Lembra que, vamos relembrar o que a gente aprendeu agora? O que é substância? Substância pura. O que seria substância pura? Um sistema. É o sistema que constitui um único tipo de molécula. Muito bem. É o sistema que tem um único tipo de molécula. Isso é o que nós chamamos de substância pura. Substância pura. Tá bom. O que é mistura? É a união. Não sei o que está escrito aqui, ou mais. É a união de duas ou mais substâncias puras. Substâncias diferentes entre si. Uhum. Ficou claro aqui a ideia? Vamos relembrar aqui isso que eu estou escrevendo aqui. Água e sal formam uma fase, portanto, uma mistura homogênea. Por que é uma mistura? É a união de duas ou mais substâncias diferentes entre si. Homogênea porque, quando eu uno esses trecos, formam uma única fase. Água e areia é uma mistura. Por que é uma mistura? Porque é a união de duas ou mais substâncias diferentes entre si. Uhum. E é heterogênea porque eu consigo diferenciar um treco de outro. Vamos tentar completar agora? C. Vamos misturar aqui. Vamos misturar água mais um pouquinho de areia mais sal de cozinha. Vamos colocar tudo aqui. O que acontece? Primeiro, pensa bem assim, você desenha a água. É importante fazer como referência esses desenhozinhos, ajuda muito mesmo. Coloca água, coloca um pouco de areia. Areia mistura na água, ou seja, palavra errada. A areia ela consegue se dissolver na água? Não. Então ela vai para o fundo do recipiente. Por mais que eu tente mexer aqui o sistema, ele vai
ele vai ficar no fundo. Ele vai acabar indo para o fundo. O sal se dissolve na água? Sim, se dissolve na água. E não vou conseguir perceber uma coisa de outra. Esse sistema ele é uma mistura. Obviamente uma mistura. Mas só que uma mistura homogênea ou heterogênea? Ela é uma mistura heterogênea. De quantas fases? A fase líquida e a fase sólida. Então eu tenho aqui duas fases. A fase líquida e a fase sólida. Mas tem quantos componentes aqui? Tem 3 componentes. Isso aqui, que é o pulo do gato. Ficou claro aqui a ideia? Vamos perceber alguns detalhes aqui. Será alcançado. Bom, vamos lá, continuando aqui. Acho que ficou claro o que eu expliquei até agora. Vamos pegar alguns detalhes importantes. Vamos tentar pegar alguns detalhes um pouco mais importantes. Por que não é um pedaço da folha, hein? Porque fica manchado, ficaria ruim para gravar. Moça, por favor. Vamos lá, continuando aqui. Importante. Devia usar lápis. Sei. Gente diferente a fundo. Muito bem, vamos lá, continuando aqui. Você tem que tomar cuidado com alguns detalhes. Tem que tomar cuidado com o tipo de material que a gente está misturando. Os tipos de materiais, em primeiro lugar, quando você faz essa relação de mistura e substância, você sempre tem que desenhar o sistema. Ou pelo menos tentar fazer uma espécie de esquema para você poder entender com calma o assunto. Por que quando você fala isso? Porque existem vários tipos de sistemas que nós vamos analisar. Nós vamos analisar sistemas sólidos, mistura sólido-sólido, mistura líquido-líquido, líquido-sólido, que são as mais comuns, e misturas gasosas. Por exemplo, se eu perguntar para ti assim, o ar atmosférico é uma mistura... Só um minuto aqui. O ar atmosférico é uma mistura homogênea ou heterogênea? Homogênea. É uma mistura heterogênea. Qual a definição de mistura heterogênea, Juliana? Você mistura lá. Tem duas Responde fases. direito. O que é mistura Duas heterogênea? fases. 2 ou mais fases que eu consigo observar com os meus olhos. Paola, lembre da luz do sol entrando por uma janela. Você consegue perceber, não é que você consegue perceber as partículas do ar presentes nela? Toma cuidado com isso, porque se essa mesma pergunta fosse do tipo ar atmosférico filtrado, tem partículas sólidas nela? Não. Então, ótimo se eu perguntar assim, ar atmosférico filtrado é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura homogênea. Deixa eu pegar aqui um exemplo para tentar ilustrar algo para vocês. Nesse caso aqui, me dá a pedrinha aí, Juliana. É um pedaço de granito mesmo. Isso aqui é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea. O granito, na verdade, isso aqui é um pedaço de granito, pode ser vários tipos de substâncias. Pode ter óxidos, pode ter carbonatos aqui. Mas sabe por que eu sei que tem várias substâncias aqui? Por causa da cor. Cores diferentes significam substâncias diferentes. A cor diferente significa substâncias diferentes. É um sistema sólido, na fase sólida. Mesmo assim, ele é heterogêneo, porque eu consigo diferenciar com os meus olhos uma substância da outra. Perceberam aqui o detalhe? O sangue, por exemplo, o sangue humano é uma mistura homogênea ou heterogênea? É uma mistura heterogênea. Muito boa pergunta, Juliana, é verdade. O sangue não é todo vermelho, Henrique. Por que está dizendo que ele é heterogêneo? Porque se eu deixar o sangue decantar, eu vou conseguir separar uma fase do sangue. O sangue é uma mistura. Por quê? Quando eu coloco ele aqui e deixo ele decantar, passa algumas horas assim, uma pequena parte dele, a parte mais pesada, que são as hemácias, vão para o fundo. Aqui ele ficaria vermelho.
E para cá, eu tenho uma fase meio amarelada, que é o plasma do sangue. Tá, mas o que quer dizer com isso? Significa que a gente está trabalhando, para você dizer que o sistema ele é homogêneo e heterogêneo, você tem que examinar sistemas estáveis. Sistemas que ficou um tempo em repouso, e você observa se a característica dele muda ou não. Um suco de, sei lá, um suco de maracujá, por exemplo. A princípio ele parece ser uma mistura homogênea. Mas se você deixar em repouso o suco de maracujá, o que acontece? Não, vou ficar lá em cima. Na verdade, a polpa, que é mais leve, ela flutua, né? E a água fica embaixo, fica aquela coisa linda, maravilhosa, né? Seja como for, a gente só pode analisar se o sistema homogêneo ou heterogêneo após ele ficar em repouso. Outro cuidado que a gente tem que tomar, bastante cuidado aqui que eu estou falando. Vamos lá. Observe o seguinte exemplo. Água mais cubos de gelo. Vamos desenhar aqui. Água e cubo de gelo. Aqui eu tenho a água e o cubo de gelo, obviamente, fica flutuando. Isso é uma mistura. É uma mistura. Definição de mistura, por favor. Tem... É a união de duas ou mais substâncias. Diferentes entre si. Tem que ser diferentes entre si. No caso aí, isso aqui não é uma mistura, isso é um sistema, porque a gente pode estudar. Não é mistura porque não são substâncias diferentes. Água e cubos de gelo significa que muda apenas a fase. Agora, é um sistema. Para começo de conversa, é um sistema, não é uma mistura. Agora, é um sistema homogêneo ou heterogêneo? Heterogêneo. É um sistema heterogêneo. Definição de sistema heterogêneo. Tem duas fontes. Que eu consigo diferenciar os dois fatos com os meus olhos. Por acaso, quantos componentes tem aqui? Ou seja, quantas substâncias diferentes tem? Tem um componente, que no caso que é a água. Ficou claro que a ideia? Sim ou não? Beleza. Outro caso.